Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Vamos para mais uma super aula e nessa aula nós vamos abordar o assunto chamado, olha só, processo legislativo orçamentário, né? Professor, eu nunca vi falar desse assunto. Pois é, esse aqui é um dos assuntos exclusivos na qual nós tratamos aqui no LAC. Como disse para vocês, esse nosso módulo de administração financeira e orçamentária não é um módulo qualquer. Ele é um módulo que realmente deixa o aluno bastante competitivo. Pense comigo. O PPA, LDO e a LOA são leis? Sim. Se são leis, elas são o quê? Elas são submetidas ao Congresso Nacional. Ou seja, o Poder Executivo faz esses projetos, encaminha para o Poder Legislativo que esse, em nome do povo, aprova ou não as leis orçamentárias e faz os devidos ajustes, não é isso? Sim. Ok. O que eu disse para vocês, cara? Que a lei orçamentária, a LOA, na minha opinião, é uma das leis mais importantes do Congresso Nacional. Não é isso? E tem o quê? E tem aí tem uma disputa política, envolve muitos poderes, não é isso? Muito intensa. E a lei orçamentária anual, preste atenção, ela deverá ser aprovada todos os anos, cara. Todos os anos. Não é isso? Ou seja, você já pensou, cara? Nós temos hoje no Congresso Nacional leis que estão há mais de 30 anos em tramitação, que ainda não foram aprovadas. Você já pensou se a lei do orçamento demorasse aí 2, 3 anos para serem aprovados? Ou seja, a administração pública ficaria inviabilizada. Por isso, o legislador, o constituinte, sabiamente, ele mudou o procedimento, aliás, ele criou um procedimento próprio, chamado de processo legislativo orçamentário, consagrado no artigo 166 da Constituição. Ou seja, todas as leis orçamentárias irão passar, eles estão sujeitos ao artigo 166 da Constituição para fazer cumprir aí a efetividade do processo de planejamento. Tá certo? E detalhe, cara, o artigo 166 da Constituição é pouco utilizado, o pessoal não dá muita moral para ele. Só que eu garanto para vocês, o examinador, ele cobra muitas questões de concurso, cara. Cai muito, gosta de cobrar esse cara aí. Sabe por que ele gosta de cobrar? Porque cabeça de examinador é do contra. Tá? O examinador gosta de cobrar aquilo que é exceção. Você já percebeu? O examinador adora cobrar aquilo que é novidade. E o examinador adora cobrar aquilo que ele acha que o povo não vai estudar e que realmente a maioria do povo não estuda. Então, assim que funciona a cabeça do examinador, tanto qualquer banca, CESP, ESAF, FCC, Sesgran Rio, qualquer banca que você possa imaginar, eles trabalham com esse modelo mental. Então, você já sabendo como é que funciona o modelo mental do examinador, você tem que tomar o quê? Atitudes proativas para você transformar isso em uma vantagem competitiva, legal? Então, vamos lá, vamos explicar esse cara aqui, é um dos assuntos meus preferidos, que é o famoso processo legislativo orçamentário. Então, primeira coisa, esse processo legislativo, ele está previsto aqui no artigo 166 da Constituição Federal, tá certo? Beleza? Fechou? Tranquilo, né? Professor, se é um projeto legislativo orçamentário especial, é para aprovação e tramitação de quais leis? Só que elas, artigo 65, não é isso? Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Né? Nessa aula, além de explicar para vocês detalhadamente tudo que está previsto no artigo 166, nós vamos aprofundar todo o assunto chamado de lei. Então, tudo que tiver lei, agora, administração financeira e orçamentária, nós vamos abordar nesse assunto. Então, é o seguinte, eu falo aqui, leis de iniciativa.
Professor, o que significa essa palavra iniciativa? Essa palavra significa muita coisa, cara. Iniciativa é aquele que pode propor. Por exemplo, você tem a iniciativa de fazer tal coisa, então você pode fazer isso, mas você não tem a iniciativa, você não pode fazer isso. Então aqui está falando o seguinte, que olha só, as leis orçamentárias, prestem atenção, que é o plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, o chefe do Poder Executivo tem essa iniciativa, certo? Tem essa iniciativa. Quer dizer o seguinte, que o chefe do Poder Legislativo, da Casa de Leis, não tem a iniciativa de propor essas leis. Ou seja, nenhum deputado, nenhum senador, nem a população, nem o Poder Judiciário, ninguém tem a iniciativa de quê? De propor essas leis. Bacana? Então, primeira questão de prova, primeiro assunto importante, isso cai em concurso. As leis orçamentárias são de iniciativa do Poder Executivo. Ok, são de iniciativa. Professor, eu vi em algum lugar que a iniciativa ela pode ser delegada e a iniciativa não pode ser delegada. Positivo. Então, essa iniciativa ela pode ser uma iniciativa exclusiva ou ela pode ser uma iniciativa privativa. Professor, essa iniciativa aqui que você fala aqui das leis orçamentárias, essa iniciativa das leis orçamentárias trata-se de uma iniciativa exclusiva. Significa dizer indelegável. Tá? Então, você tem iniciativa privativa e você tem a iniciativa exclusiva. Claro, professor, eu estou estudando para concurso e vira e mexe e sempre me deparo com esse assunto e em outros assuntos. Então, agora você nunca mais você vai esquecer. Uma vez, numa sala de aula, um aluno chegou e falou assim para mim sobre esse assunto de iniciativa privativa e exclusiva. Professor, essa questão de iniciativa privativa e exclusiva é igual ao banheiro. Aí eu perguntei para o cara, banheiro, cara? Como assim banheiro? É muito simples. Se na sua casa você tem um banheiro, o banheiro é seu. Ok, tranquilo, mas o que tem a ver esse banheiro com a iniciativa privativa e exclusiva? É muito fácil. Lá no seu banheiro, você tem lá o vaso sanitário. O vaso sanitário ele é seu. Ele é privativo para o seu uso. Mas, professor, se você receber uma visita e essa visita falar o seguinte, posso usar o banheiro, você vai emprestar o seu vaso sanitário. Ou seja, o vaso sanitário ele é seu, mas você pode passar, outros podem utilizar para você. Então, ela é delegável. Então, iniciativa privativa, lembre-se do banheiro do vaso sanitário. Ele é seu, mas você pode passar para os outros. Agora, se o sujeito ir lá e pedir emprestado a sua escova de dente, você vai emprestar? Claro que não. Então, a escova de dente trata-se da competência exclusiva. Então, é o seguinte, vamos lá, 2 assuntos importantes. Eu quero, nessa aula aqui, uma aula bastante tranquila, uma aula que eu considero aí com um tempo até razoável, mas é para vocês aprenderem. Primeira coisa, vai perguntar, PPA é uma lei? Já caiu na prova, sim, uma lei. Então, PPA é uma lei, a LDO é uma lei e a LOA é uma lei. Ok, tá certo? A Constituição não cria nada, a Constituição fez a previsão. E essas são leis. Quem que elabora o projeto de lei? Quem tem a iniciativa de elaborar o projeto de lei e encaminhar para o Poder Legislativo? Apenas o Poder Executivo. E detalhe, essa lei é de iniciativa exclusiva do Presidente da República. São indelegáveis. Tá certo? Se na prova falar que é de competência privativa, você vai marcar errada, porque isso aqui é de competência exclusiva do Presidente da República. Fechou?
Bacana? Então, primeiro assunto que nós abordamos para vocês. Então, são leis, né? As leis orçamentárias são leis de competência exclusiva. Então, aqui para vocês, iniciativa exclusiva, sempre, sem exceções. Olha só, chefe do Poder Executivo. Lembrando que nós temos aqui, tá certo? A competência constitucional pode ser privativa, ou seja, passiva de delegação, ou essa competência ela pode ser exclusiva, significa dizer que é indelegável, né? Nesse sentido, todas as vezes que o professor grava esse curso, que o professor ministra esse curso presencialmente, muitos alunos perguntam: professor, eu quero ver o fundamento disso. Então, neste curso, eu já trouxe para a galera os devidos fundamentos. Por exemplo, olha só, lá na Constituição Federal, no artigo 61, que é lá das leis, né, diz o seguinte, olha só, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma dos casos previstos nessa Constituição. Ou seja, aquele negócio de iniciativa, lá do artigo 65, o seguinte, ó, leis, ó, iniciativa, né? Então, quem que pode ter iniciativa para elaborar leis? Olha só, você pode ter, ó, membro ou comissão da Câmara dos Deputados, claro, deputado, senador, olha só, presidente da República, ó, né? Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, Procurador-Geral da República e o povão também pode estar tendo a iniciativa de elaborar projetos de lei. Só que de iniciativa do Presidente da República, no artigo 61 diz aqui, ó, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, olha só, professor, mas aqui está privativa, o senhor falou que é exclusiva? Falei, tenha paciência. B, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, que são as leis orçamentárias. O cara lê aqui, ó, privativa, ele pensa assim, privativa, o professor falou exclusiva, né? Mas calma, muita calma nessa hora. Tá? Aqui eu estou trazendo todo o fundamento para vocês, né? Todo o fundamento. Vamos mais aqui. Né? Só que no artigo 84, que é o mais importante para nós, que ele fala o seguinte, qual que vai definir as competências do presidente da República, ele diz o seguinte, olha só, compete privativamente ao presidente da República. Privativamente. Aí ele vai elencando quais são. Lá no inciso 23, ele diz o seguinte, compete, ó, privativamente ao presidente da República, ó, enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de leis de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamentos previstos na Constituição. Ou seja, na Constituição fala que é atribuição privativa do presidente da República propor esses instrumentos, as leis orçamentárias. Porém, no seu parágrafo, né, único, ele diz o seguinte, olha só, o presidente da República poderá delegar, olha só, delegar as atribuições mencionadas no inciso 6º, 12º e 25º, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Ou seja, esse inciso 13, e apesar de ter falado privativamente, considerando e combinando com o parágrafo único, essa é uma competência que foi transformada em competência, ó, exclusiva. Pronto, então está aprovado para vocês. Isso aqui, tanto a banca do CESP, FCC, Sesgran Rio, FUNESP, todas as bancas
consideram que a iniciativa para o envio das leis orçamentárias são de competência exclusiva dos chefes dos poderes executivos, aqui incluindo chefe do Executivo Federal, que é o presidente da República, do governador do estado e do município. Pronto. Então, esclarecido aí o primeiro assunto para a galera, está provando para vocês que as leis orçamentárias são de competência exclusiva, né? O professor gosta muito de dar essas aulas, porque como já estudei todas as matérias, né, a gente sempre vai se aprofundando cada vez mais. Legal? Beleza, né? Então é o seguinte, até o presente momento, nós estudamos o seguinte, que a Constituição institui os instrumentos de planejamento, que foram 3, PPA, LDO e LOA. Ok. Nós sabemos que isso aí são leis, são criadas por leis. E para você criar uma lei, alguém tem que escrever essa lei e encaminhar para a Casa do Povo, que é o Congresso Nacional. Que essa iniciativa de fazer a lei é do chefe do Executivo. E essa iniciativa de competência exclusiva, escova de dente, não pode ser delegada. Legal. Aí eu pergunto para você, o PPA, a LDO e a LOA são leis? Sim, são leis. Cara, lei tem força de obrigar alguém a fazer alguma coisa? Claro que tem, professor. Claro que tem. E essa lei de obrigar a fazer alguma coisa é considerado o quê? É considerado lei material. O que é uma lei material? Eu quero explicar que tipo de lei que são as leis orçamentárias. Você tem a lei material e você tem a lei que é chamada lei formal. Aí eu pergunto para vocês, as leis orçamentárias, incluindo o PPA, a LDO e a LOA, são leis de caráter material ou são leis de caráter formal? Professor, antes de responder para o senhor, eu preciso saber o que significa uma lei material. Lei material é aquela lei que eu falo para vocês, que é o seguinte, aquela lei que obriga alguém a fazer alguma coisa. Ela tem um poder impositivo, né? Então é aquela norma que tem abstração e é genérica, não tendo destinatário certo. Exemplo, as leis penais, né? A lei penais ela é genérica, ela é abstrata, mas se você matar alguém, pronto, você cometeu crime. E aí ela vai impor o rigor da lei. Já a lei formal vem de forma. São aquelas que são formalmente aprovadas pelo Legislativo, possuem somente a forma de lei. O orçamento público é considerado um ato administrativo revestido de lei formal, ou seja, leis de efeitos concretos. Então, aqui para vocês, então, é o seguinte, atenção, se cair na prova, você vai responder o seguinte, que as leis orçamentárias são leis de caráter formal. Tá certo? Professor, por que isso? Porque o nosso orçamento, ele é autorizativo. Ele não é impositivo. Isso, quem gosta de cobrar esse assunto, nada mais, nada menos, é a banca do CESP. Então, a banca do CESP adora cobrar esse assunto. Professor, por que ele é autorizativo? Eu vou dar um exemplo para vocês do município. Nós temos no nosso município, aqui, já fazem 10 anos consecutivos que consta no tal do orçamento a reforma da Praça da Esquina. E aí, professor? Cara, você tem que lembrar que o orçamento ele não é impositivo, ele é autorizativo. Como assim? Ele autoriza, tá certo, que o Poder Executivo realizar determinada obra, no caso a reforma do que lá da prefeitura, lá da praça. Ele não é impositivo. Por isso que muitas coisas que são incluídas no orçamento e elas não são executadas na prática. Então, quando inclui-se uma despesa no orçamento, diz o quê? Diz que esse orçamento teve o quê? Que ele teve autorização do Poder Legislativo para ser executado. Teve essa autorização. Ele não é impositivo, tá certo? Então tá aí, então o orçamento é uma peça autorizativa. Lembrando para vocês que o orçamento nós temos a previsão da receita e a autorização da despesa.
Então é o seguinte, não existe obrigatoriedade na execução das despesas lá consignadas, ou seja, não é impositivo. Então o nosso orçamento ele é o quê? Autorizativo. No Brasil, nós já temos uma decisão aí do Supremo Tribunal Federal, na qual define a natureza jurídica das leis orçamentárias. O STF decidiu que no Brasil o orçamento público é uma lei apenas no sentido formal, para dar forma, para revestir esse nosso ato administrativo aí do orçamento, tá certo? Professor, então esse processo legislativo orçamentário nessa aula, eu vou saber tudo de leis orçamentárias, tudo, cara, tudo, pode ter certeza, né? Por exemplo, vamos para um exercício aqui. A lei orçamentária anual, elaborada no âmbito da União, é, ao mesmo tempo, lei ordinária e especial. Isso, vamos lá. Então, nós temos aqui, atenção, olha só, nós temos o PPA, nós temos a LDO e nós temos a LOA. Essas três leis são leis ordinárias. Então, aqui está ok. Professor, o que significa esse especial? Esse especial significa dizer que cada lei dessa aqui vai tratar de um único assunto. O PPA vai tratar somente do PPA, a LDO só vai tratar da LDO e da LOA só vai tratar o quê? Da LOA. Logo, sim, está correto que as leis orçamentárias no Brasil, elas são leis ordinárias. Na prova, o examinador pode mandar para vocês dizendo que são leis que eu falo assim, leis complementares, não são leis complementares, né? Não existe situação de lei complementar nas leis orçamentárias e são leis especiais, tá certo? Professor, mas a lei de responsabilidade fiscal é uma lei complementar, correto? Só que a lei de responsabilidade fiscal é uma lei que normatiza as finanças públicas, então tem que ser uma lei complementar, porque a própria Constituição assim quis. Tá certo? Então essa questão aqui está mais do que correta, né? Uma questão que foi lá do Superior Tribunal Militar, o STM, do CESP 2011, né? A Lei Orçamentária Anual, elaborada no âmbito da União, é, ao mesmo tempo, lei ordinária e lei especial. Bacana, então está aqui para vocês, assunto já, passei a régua esse assunto, né? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis, e eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique lá.